Bom dia, tudo bem, galera dos sétimos anos? Olha só, para quem ainda não entendeu a diferença dos tipos de predicado, que são os predicados verbais e os predicados nominais, a Pro montou esses slides aqui para vocês como uma forma de revisão de estudo para as próximas atividades dessa semana, que também é sobre o predicado, tá? Olha só. O predicado, como a gente já viu em sala, é o termo da oração que contém um verbo. Então, lá, a Amanda explica a matéria. Quem explica a matéria? Quem é o sujeito? A Amanda. Então, explica a matéria é o predicado, tá? Então, o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. Só que vocês precisam lembrar e não esquecer jamais que o predicado ele contém o verbo, independente se tiver o verbo de ação ou o verbo de estado, tá? Vai ter frases que não tem sujeito, que a gente já viu na sala de aula, que são com os verbos impessoais e os fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, tá? Então, não é possível existir uma oração sem predicado. Pode ter oração sem sujeito, mas sem predicado, não. Igual aqui, o presidente viajou para o Rio de Janeiro. Quem viajou para o Rio? O presidente. Então, o presidente ele é o sujeito e viajou para o Rio de Janeiro. É o restante da frase, é o predicado, ó. O verbo dentro do meu predicado. Choveu no Rio. Ah, Pro, aqui não tem sujeito, porque o verbo é fenômeno da natureza. Ótimo. Só que é o predicado, é todo o resto, toda a frase. Choveu no Rio. Beleza? Lembram lá nas atividades da aula passada que vocês tinham que diferenciar predicado verbal e predicado nominal? Então, o predicado verbal é quando possui verbos de ação. E o predicado nominal é quando possui os verbos de ligação, tá? Então, existem verbos que qualificam o sujeito no predicado. Amanda está ansiosa. Eu não estou praticando a ação, o verbo só está ali ligando o sujeito ao seu predicativo, tá? Então, são os chamados verbos de ligação. Esses verbos expressam o estado do sujeito, beleza? Igual eu falei, Amanda está ansiosa. Ansiosa é o meu predicativo, é o meu estado. Como servem apenas de ponte entre o sujeito e seu estado, sua qualidade ou seu modo de ser. Eles são chamados os verbos de ligação, tá? O verbo ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tudo isso, galerinha, são verbos de ligação. Andar também, muitas vezes, né? Eu ando doente, eu ando ansiosa. Então, esse andar aqui não é a minha ação, né? É o meu modo de estar. Ah, professora, eu entendi, só que teve uns exercícios lá na apostila que eu não entendi, que era estado permanente, estado transitório, estado de continuidade. Galera, é muito fácil. Estado permanente é a minha permanência, eu vivo feliz, tá ali. Transitório eu posso mudar, eu ando doente, mas eu posso melhorar depois, né? Eu estou triste, mas eu posso depois ficar feliz, então é transitório. Continuidade é eu continuo doente, eu estou continuando aquele meu modo de estar, tá? Então é bem tranquilo, é bem fácil. Coloquei também de novo aqui nos slides que os principais verbos, falando de novo de ligação, são ser, estar, ficar, andar, continuar, tornar, tá? Geralmente esses são os verbos que mais aparecem nas frases. Por exemplo, aqui, o Brasil é um grande país. Quem é um grande país? O Brasil, ele é o sujeito e é um grande país, é o predicado. Só que, alunos, vejam aqui, não é uma ação, é um estado. Então, esse predicado aqui é um grande país, nós falamos que ele é um predicado nominal, porque possui um verbo de ligação e não um verbo de ação. Tá? Ó, Manuel está feliz. A mesma coisa. Manuel é o sujeito, está feliz é o predicado. E aqui dentro desse predicado eu não tenho um verbo de ação. Eu tenho um verbo de ligação, que é o estado de Manuel. Tá? E o predicativo é feliz. O predicativo é tudo aquilo que se diz respeito ao sujeito, beleza? Ó, o ministro e seu assessor pareciam irritados. Outro exemplo aqui de predicado nominal que o verbo é de ligação, é um estado aparente. Eles pareciam estar irritados, tá?
Chama-se de predicativo o termo que qualifica o sujeito. Então, Luísa anda cansada. Cansada é o seu predicativo e anda é o verbo de ligação. E esse predicado aqui, ele é um predicado nominal, porque a Luísa não está praticando a ação de andar. Ela não andou até a escola, ela não andou até a casa dela, tá? É um estado da Luísa aqui nesse caso. Beleza? Quando a oração tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, igual eu já falei, a gente fala que é um predicado nominal, beleza, sétimos anos? No predicado nominal, o núcleo é o nome, ou seja, o predicativo, né? Esse termo é o que no predicado nos informa algo sobre o sujeito, tá? É aquele que informa o estado do sujeito e, nesse caso, o verbo empregado é o verbo de ligação, tá? Qual que é a estrutura do predicado nominal? Possui o sujeito, né, que eu não coloquei, mas só que no caso é a estrutura do predicado, não da frase, é o verbo de ligação e o predicativo. Beleza? Ó, a palavra central do predicativo é o núcleo. Veja esse exemplo. Eu sempre ficava nervoso. Quem sempre ficava? Eu é o sujeito. Qual que é o predicado? Todo o resto. Sempre ficava nervoso. Beleza, o verbo é ficava e o predicativo, que é a característica, é o nervoso. Tá? Super fácil, gente. Esse conteúdo é moleza, tá? As mulheres parecem distraídas. Nossa, Pro, já não aguento mais ouvir o que é o sujeito, o que é o predicado. Que bom! Que bom que vocês sabem o que é o sujeito e o que é o predicado. Agora vocês só têm que analisar qual predicado é verbal e qual predicado é nominal. Igual eu tô falando nos slides. Predicado nominal, verbo de ligação. Predicado verbal, verbo de ação. Tá? Aqui, né, o predicativo pode ser um adjetivo, um substantivo, um pronome, um numeral. Beleza? O seu aroma é maravilhoso, o seu perfume é de jasmim. Então, tudo que qualifica o sujeito, ele é predicativo, tá? Aqui eu também coloquei mais alguns outros exemplos de predicados nominais, porque creio eu que vocês têm mais dificuldade para identificar o predicado nominal e o predicativo do que achar o predicado verbal, que é o mais simples, tá? Mesma coisa, ó, essa criança permanece inquieta. Predicativo do sujeito, igual eu falei, é a característica, ó, beleza? Tudo aqui, ó, resumindo, existem dois tipos de verbos quanto à predicação: os verbos significativos, que são os verbos de ação, tá? E os verbos de ligação, beleza? Os verbos transitivos direto e indireto nós vamos aprender mais pra frente, mas eles se encaixam nos verbos de ação. Amanda explica a matéria. Os alunos estudam em casa. Nós fazemos videoaula, os alunos assistem às videoaulas, então tudo isso é predicado verbal. Eu coloquei mais aqui nesses slides os predicados nominais, tá? Porque é o que vocês estavam com mais dificuldade. Ai, Pro, e tem mais um, né? Não sei o que, Pro, não aguento mais. O predicado. Os predicados, eles se dividem em três, né? O predicado nominal, que é o que eu falei aqui nos slides do verbal, e o predicado verbo nominal. É muito simples. Ele possui um verbo de ação e uma característica, ou um modo de ser, né? Por exemplo, os excursionistas chegaram cansados. Chegaram, vocês sabem que é o verbo de ação, e cansados aqui é um modo, né? O que eles chegaram. Então, é uma característica do sujeito. Então, quando possuir um verbo de ação e uma característica, é predicado verbo nominal. Beleza? Tô com saudade de vocês. Não vejo a hora de poder revê-los aí na sala de aula, tá? Vocês tirando dúvida, a gente se entendendo na sala, eu explicando o conteúdo. Mas enquanto isso não é possível, vamos estudar em casa, levar os estudos a sério, que a gente tá fazendo o máximo para vocês aprenderem aí, tá? Um beijo, galera!